Paracatu é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. O seu nome é um termo de origem tupi, que significa rio bom, através das junções dos termos Pará, que significa rio, e Catu, que significa bom. Desde 1586, a cidade já era conhecida por europeus pela primeira bandeira que chegou na região em que hoje é ocupada pela cidade, a bandeira de Domingos Luiz Grau. Posteriormente, sucessivas outras bandeiras passaram por Paracatu, como a de Antônio Macedo em 1590, Domingos Rodrigues em 1596, Domingos Fernandes em 1599 e Nicolau Barreto entre os anos de 1602 e 1604. Os primeiros homens a se fixarem nessas regiões, ocupadas anteriormente somente por indígenas, provavelmente foram baianos criadores de gado, que chegaram no início de 1700 através dos currais que eram montados ao longo do Rio São Francisco. Entretanto, o povoado se desenvolveu efetivamente com a chegada das bandeiras de Felisberto Caldeira Brant e de José Rodrigues Frois, entre 1730 e 1740, com a descoberta das abundantes jazidas de ouro e prata. Assim, surgiu e se desenvolveu o Arraial de São Luís de Santana das Minas do Paracatu. Por alvará de 20 de outubro de 1798, dada por Dona Maria I, Rainha de Portugal, o antigo arraial foi elevado à categoria de vila, recebendo o título de Vila do Paracatu do Príncipe, verificando-se a instalação do mesmo juntamente com a primeira Câmara a 18 de dezembro de 1799. Em 1840, Paracatu é elevado à cidade e se torna a cabeça da comarca de Paracatu, capital, que incluía em seu território cidades como Berlândia, no Triângulo Mineiro, e cidades ao norte de Minas. Durante esse período, os escravos também ganharam importância, e muitos deles conquistaram junto a seus senhores o direito à liberdade devido ao êxito das minerações. Eram denominados negros alforriados ou forros. Outros compravam a sua liberdade. Assim sendo, temos até os dias de hoje algumas lendas derivadas dessa época do ouro em Paracatu, lendas como a da Cabaça, a da Dona Beija e da escrava Mariana. Entretanto, em tempos de globalização, da massificação de produtos culturais e do avanço do uso indiscriminado de ferramentas tecnológicas, as lendas e o folclore estão sendo gradativamente esquecidos. Nesta cidade, tão rica culturalmente, com tantas lendas que surgiram ao longo do século XVIII, vem acontecendo o esquecimento dessas memórias. Pouco a pouco, elas vêm perdendo espaço na comunidade, sobretudo entre os mais jovens. Antes, as histórias eram passadas de geração em geração. Através do ato de rememorá-las, as lendas ganhavam vida através das falas dos narradores. Uma das lendas de maior destaque na cidade, que tem bravamente resistido ao tempo, é a lenda da mulata Fidalga. Negra e vivendo em Paracatu livre, Mariana se destacava por ser uma importante proprietária de escravos. Ao conviver com as dificuldades de todo negro, Mariana, que minerava ouro, então tem a ideia de fabricar um cacho de bananas feito de ouro maciço e mandá-lo para a Rainha de Portugal. E como agradecimento, a rainha faz da mulata Mariana uma fidalga muito importante na cidade. Fidalga era um título concedido para pessoas nobres. Assim, o que se conta é que o padre não ousava começar a missa da Igreja do Santana, uma igreja que somente permitia a entrada de brancos, até o momento em que a mulata adentrasse ao recinto da igreja, sendo carregada em seu palanquinho por seus escravos. As lendas é parte de uma riqueza de tradição de determinados municípios. Poucos municípios têm essa sorte. E Paracatu, graças a Deus, tivemos muitas, porque nós temos muitas lendas, quase todas não estão registradas.
Mas a lenda, ela é, antes de mais nada, um núcleo. É como uma célula, você tem membrana, citoplasma e o núcleo. Na lenda você tem um núcleo. O citoplasma são as falas, são os acréscimos que as gerações vão acrescendo em torno desse núcleo que é verdadeiro. Quando se pensa numa lenda, acha que aquilo é tudo fantasia. Não, a lenda é real. Ela existiu, ela é um fato. Só que de pouca precisão informativa, porque ela é acrescida, né, de falares de pessoas de outras gerações. O mito, ele representa algo que, por exemplo, os gregos explicavam a natureza, o mundo que os cercavam através do mito. Então nós temos exemplo aí do Minotauro, né? Então, o Minotauro ficava na ilha de Creta. Então, havia uma época que os cretenses tinham supremacia sobre os gregos. O Minotauro era levado até eles como sacrifício, né, moças, jovens, para serem devorados. Isso aí é um mito, mas que representa os impostos que os cretenses cobravam dos gregos e a supremacia dos cretenses sobre os gregos. Então o mito, ele através do mito, ele explica a história que os gregos até então não explicavam, que só através da filosofia que eles passaram a explicar através da razão. Agora, a lenda é diferente porque são seres imaginários, que não há uma... Por exemplo, hoje os historiadores, como eu expliquei, eles usavam o mito para explicar algo que os historiadores hoje têm como encontrar uma razão lógica. A lenda não, são seres imaginários, igual o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o boto, né? Então, são seres imaginários da criação do imaginário do homem. Folclore é o conjunto de manifestações da cultura popular e das tradições de um povo. Músicas, danças, lendas e crenças fazem parte do folclore de uma nação. Aqui, além das histórias, entram também as danças, as músicas e muito mais. Envolvem-se também os costumes e as festas populares, como a caretagem, a folia de reis e a tapuiada, tradições específicas da cidade de Paracatu. Além da fidalga Mariana, existe também a lenda das cabaças, aonde o mestre de campo Manuel de Bastos ficou conhecido em Paracatu pelo chamado Rego do Mestre de Campo. Mestre de campo não era o nome de Manuel, mas sua profissão. Seria hoje algo aproximado de um engenheiro. A mais pirotesca de suas histórias, porém, é a do Rego de 12 léguas, que levou água para várias regiões mineradoras, inclusive o Morro do Ouro. Quando ele anunciou que tinha solução para o problema de falta de água enfrentado por muitos mineradores, uma vez que naquele tempo Paracatu já enfrentava um tempo seco e com pouca água para exploração de ouro, riram dele dizendo que não conseguiria fazer a água subir até os locais onde ele afirmava levá-la. A população desdenhava de Manuel de Bastos e disseram que ele poderia até levar água lá, mas que seria em cabaças. Por uma questão de honra, decidiu ele mesmo financiar o empreendimento, abrindo uma grande vala que seria transformada num grande corredor de mais de 60 quilômetros, contada a distância do Santana até o Ribeirão dos Galinheiros, de onde saía o rego d'água. Enquanto minerava, ele colocou seus escravos para irem plantando cabaças ao longo das margens do rego. Concluído o trajeto planejado, ele soltou a água, que foi arrastando as cabaças em um grande alarido. Conta-se que a população, ao ouvir aquele barulho aumentar devido à proximidade com a cidade, ficou espantada, sem saber o que estava acontecendo, levando um grande susto. Revoltados, mais tarde depredaram a casa do mestre de campo, que, indignado com a reação dos paracatuenses, partiu para Santa Luzia de Goiás, hoje a cidade de Lusiânia. Esse episódio rendeu um apelido de cabaceiros aos paracatuenses. Paracatu é uma cidade de lendas.
muitas lendas. Lenda de assombração, que hoje o pessoal fala, mas bobagem é essa, não tem assombração, não existe assombração. Não existe. Agora não existe não, porque tudo quanto é esquina tem uma igreja, mas antigamente era 2 igrejas só e a assombração atuava mesmo. Diziam os antigos que embaixo da igreja da matriz existe uma corrente de água, onde tem, até hoje, as madrugadas, escutam essa corrente de água e disseram que tem uma serpente. Isso é lenda. Eu conheço vários, tem do Baruzeiro, que o pessoal conta, né, que na época lá, por causa dos escravos, que sofriam demais. Aí então que o senhor foi e matou um escravo debaixo desse Baruzeiro. Eles falam que lá tem um ouro escondido debaixo desse Baruzeiro, que ele existe até hoje, né? Não sei se a RPM arrancou de lá, mas que ele era nessa da RPM. E tem também o seu Silvério também, que eu vi o pessoal falar, além do seu Silvério, que arrastava corrente no centro da cidade. Tinha de Rumãozinho também, além de Rumãozinho, que ele sempre foi muito contado aqui em Paracatu, que era um menino, que ele contava assim, que a mãe dele dava comida pela pai dele na roça, ele pegava, comia a carne e punha os ossos e mentia que era a mãe dele que punha os ossos pro pai dele. E a mãe depois comungou ele, aí fala que veio o rim de muito e levou ele. Aí qual a lenda do Rumãozinho na cidade de Paracatu? Mariana Batista deve ter vindo a Paracatu nos idos de 1700. Creio que deve ser século XVII ainda, final desse período por aí. E era escrava, veio sob o regime da escravidão, nos primórdios da escravidão, e deve ter descido, aportado no porto do Rio de Janeiro, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou de São Salvador, capital da Bahia. De lá veio para cá, veio com alguns irmãos, alguns trouxeram filhos, e Mariana Batista era muito religiosa, certo? E possivelmente católica. Com o tempo ela deve ter se tornado católica, né? Porque eles tinham outros credos de religiões nagôs. E Mariana Batista, ela viveu aqui por muitos anos e começou a trabalhar no eito da mineração. O eito era um trabalho pesado, árduo, né? Morava aqui nos arredores do Largo de Santana, às margens do Córrego Rico. Ela tinha um ranchinho que o terreno, por incrível que pareça, não tem nenhuma construção até hoje. Não sei porquê, a não ser um pé de manga. E Mariana Batista, cansada daquele sofrimento, ela tinha um sobrinho que era o Caçulinha, filho de uma irmã dela. Parece que essa irmã morreu do parto desse menino. E o sonho da vida dela era que ele fosse coroinha na igreja de Santana, a primeira matriz de Paracatu. Então ela entendeu um dia que ela deveria conversar com o capelão de Santana para que o menino tivesse essa oportunidade de ser coroinha e ajudar nas missas da primeira matriz de Paracatu, o qual não foi possível. O capelão a atendeu, foi até o largo, conversou com Mariana e disse: Mariana, eu não posso aceitar porque o menino é negro. As leis do Brasil colônia não permitem isso. Ele é filho de escravos, ele nasceu também praticamente escravo, então eu não posso aceitar. Nem posso estar aqui conversando com você. Então o regime era muito absoluto, era terrível. Quem quer conhecer bem é só ler o livro A Escravidão no Brasil, de Nina Rodrigues, para saber o absurdo que foi a escravidão negra no Brasil. Então ela foi para casa, chorou demais, chorou muito esse dia. Não foi trabalhar de tão triste que ela ficou e amarga porque trazia o estigma pelo fato de ser negra e de ser escrava. Quando foi de madrugada, ela teve uma visão, foi mais uma visão do que um sonho. Ela era muito religiosa e ela dormia em um giral. Giral no Rio Grande do Sul é chamado de chalo. São 4 estacas em forquilhas e aí vem as varinhas em cima. Ela tinha um colchão de palha de milho onde ela dormia em cima. E as ferramentas de trabalho de mineração, bateia, calumbé, almocafre e etc. Gostava de mascar fumo e era mulatona forte, até bonitona. Não se casou, viveu solteira, era muito moralista
Não, como muita gente diz que ela foi mulher da vida, são acréscimos opositores à moral da personagem. Então, não tem nada disso. Ela era muito religiosa, por isso ela preservava o fato de ter morrido virgem. Então, o que aconteceu com Mariana Batista? Nesta noite que ela teve esse encontro espiritual com um velho que apareceu para ela, bastante negro, de cabelos branquinhos, as barbas grandes, chegou para ela, tocou nela e disse: Mariana, para de chorar. Liberdade a gente compra. Que ela respondeu da seguinte forma: como, meu velho? Eu sou uma escrava, eu vivo miseravelmente. Ora, Mariana, olha aqui, tem um ouro guardado para você aqui na porta de seu rancho. Pegou ela pela mão, isto nesta visão, que foi mais uma visão e praticamente um sonho, uma coisa mais espiritual esse encontro que ela teve. Quando chegou na porta do rancho, ela atravessou a ladeira, que pegou o seu nome depois. Embaixo tinha uma pequena grota, e ele abaixou e falou assim: ó, aqui tem ouro para você. Quando ela curvou, ele ficou de pé e quis mexer na ponta da grota, que ela ia afundando cada vez mais. Quando ela quis mexer, ela acordou em cima do catre e disse: um sonho, nada mais que um sonho. Era bom demais para ser verdade. Aí o que aconteceu? Ela preparou a tralha para voltar para o trabalho na praia da Barra dos Macacos, que fazia encontro com a praia de São Gonçalo, que formara a praia do Matinho ou do Vigário Melo. E lá em cima, nas proximidades do Morro do Ouro, existia um ourives chamado Damião. E seu Damião era rico e vivia como pobre, como mendigo, para disfarçar a situação dele de ourives que ele era. Então a sua ourivesaria era montada no fundo do rancho, de maneira precária, mas era um exímio ourives. Dona Mariana foi lá, viu aquilo, quis falar com ele e voltou do caminho. Regressou à sua casa. Quando ela regressa à sua casa, Mariana Batista lembrou: vou mexer nessa grota. Pegou o almocafre, que é uma ferramenta também conhecida por cavadeira, e começou a enfiar na grota e começou a surgir as primeiras fagulhas luminescentes de ouro em pó. Era um ouro muito pulverulento, como é até hoje o ouro de Paracatu. Então, muito fininho. Quando ela descobriu que ali tinha ouro de fato, que era um filão aurífero, ela começou a rir sem parar. Teve um acesso de riso e de alegria. Foi tudo verdade o que o Espírito comentou com ela. Então, ela começou a conseguir recipientes de barro que vinham com vinhos do Porto, lá de Lisboa, de Portugal. Resultado com isso, ela conseguiu também vidros não, desculpa, porque não existia vidro, recipientes das boticas, que eram chamadas, as farmácias de hoje eram chamadas de boticas. Então ia numa botica, ia na outra, sabe, pegar os recipientes de barro que vinham com os remédios. E ela conseguiu juntar muitos litros que ela enchia de ouro em pó. Então, ela, ao ter posse desses recipientes, ela começou a encher de ouro sujo. Ouro sujo, ele começou a trabalhando da noite nas luas cheias, né, quando a noite estava clara de luar, com lamparina. E com isso ela foi enchendo, fez um buraco debaixo do catre onde ela dormia, parecendo uma sepultura. Ali ela forrou de folha de bananeira e encheu todos os garrafões. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Por que ela fez isso? Eu me esqueci de dizer que o velho que apareceu para ela disse para ela: Mariana, faça um cacho de banana de ouro e mande para a sua rainha para agradá-la. Só isso. Depois você verá o que vai acontecer.
como foi um espírito, ela deu todo o crédito, porque ela encontrou o ouro que era verdade. Então, com isto, ela começou a juntar. Quando ela juntou bastante ouro, ela procurou então o Ourives Damião. Quando ela o procurou, ele deu uma gargalhada, falou: ah, Mariana, onde você vai achar tanto ouro para fazer um cacho de banana em tamanho natural para a rainha? A ideia é muito boa, agradar a rainha vai ser muito bom. A nossa rainha era Dona Maria I, ou Maria I, a louca rainha de Portugal, que mandava aqui no Brasil em tudo, que as terras eram deles, era Brasil Colônia, Brasil, Portugal e Algarves. Então, isso foi feito. Ela começou a levar o ouro. Tanto ele começou a trabalhar o cacho de bananas, como também ficou com bastante ouro para ele. Ele não aprontava mesmo nessa parte aí. Então, resultado, o cacho de bananas ficou pronto, ficou reluzente. Banana ourinho, em tamanho natural, que vocês devem conhecer a banana ourinho. Ela é pequena, amarelinha. Dizem as pessoas que esse cacho de bananas ainda existe lá no governo português, em Lisboa. Então, resultado, mandaram comprar uma canastra muito bonita, forrada de couro e forrou de veludo por dentro, sabe, uma canastra nova, puseram um cadeado e escreveram nas costas de um cartãozinho a dedicação de Mariana Batista a Dona Maria I, Rainha de Portugal, Brasil, Portugal e Algarves. E colocou lá. Quando o mensageiro do reino chegou aqui em Paracatu, com a comitiva dele para fiscalização do povoado, Arraial de São Luís e Santana, ficou deslumbrado com a generosidade dessa escrava. Ficou simplesmente encantado, porque foi uma coisa que realmente não veio dela. Veio de um espírito. Quem é espírita acreditaria que fosse um caso de mediunidade, de atração dela. Mostrou algo que apareceu e deu essa mensagem. E ela acreditou e teve fé. Ela acreditou nisso. E teve tanta fé que o ouro apareceu. O ouro apareceu, ela tratou de cumprir o que o Espírito mandou. O ouro era para ela. Então mandou construir esse cacho de bananas. Aí, ó, o cacho estava pronto, colocou dentro da canastra, especialmente para ele, fechou e aguardou a chegada desse homem. Eles iam montados em burros, uma comitiva muito grande, demorava muito para chegar da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro até o Arraial de São Luís e Santana. Não haviam pontes, era tudo atravessado em balsas, talvez a própria tropa tinha que atravessar os rios a nado. Então, eram situações muito difíceis até chegar aqui. Aí, resultado, quando chegou a Paracatu, que ele viu o cacho de banana, quis conhecer quem era e apresentaram a escrava Mariana, suja do eito, cansada. E o governador lá do Rio de Janeiro disse para ela: Mariana Batista, acredito eu que a rainha de Portugal, Sua Majestade, vai ficar muito, muito satisfeita com o presente que uma escrava envia para ela. É um grande exemplo para todos os demais negros que trabalham aqui nessas minas, das Minas Gerais. Levou o cacho de bananas, 30 noites, 30 dias para atravessar o Atlântico e chegar na costa portuguesa. Quando chegou, que abriu as boas novas para a rainha, ela recebeu o cartão, leu o cartão. Quando abriu a canastra, viu a maravilha em ouro maciço, reluzindo dentro daquele veludo vermelho para ela. Ela ficou tão assim, encantada, que ela não sabia se ria, se gritava, se chorava, dançava, jogava a saia para cima, porque era considerada Maria Louca, a Maria I, a rainha de Portugal. Então, o resultado, ela mandou o quê? Em regozijo a isto. Ela mandou que se fizesse um alvará passando o povoado de São Luís e Santana, a vila de Paracatu do Príncipe. Esta é a importância histórica que a negra Mariana Batista teve para com Paracatu. Foi devido a esse gesto dela, grandioso, de ter obedecido a esse espírito, ter acreditado nele, feito o cacho de bananas e mandou para a rainha.
para Paracatu. Paracatu ganhou isso de presente. Passou de povoado a vila, que era um arraial esquecido e distante demais. Depois, ela ganhou uma carta de alforria e várias leis que, doravante, todos os moradores do arraial de São Luís e Santana teriam que prestar culto de reverências à passagem do séquito da mulata fidalga Mariana Batista. Ganhou o título de fidalguia e Mariana Batista, então, tornou-se igual ou melhor do que qualquer branca de grandes famílias nobres que viviam aqui neste período. E quando ela passava, todo mundo se curvava, pobre e rico era obrigado a tirar o chapéu. E ela teve escravos, mas não os tratavam com maldade. Muitos deles eram os da própria família que trabalhavam para elas. Conta-se que ela teve aqui no Largo da Jaqueira um palacete. Outros dizem que foi lá mesmo no Largo de Santana. Outros dizem que foi lá no local onde o ranchinho existiu. Mas até hoje nós nunca vimos nenhuma construção. Se existiu, caiu, acabou. Nunca encontraram marcas. A história não deixou isso. Mariana ficou muito rica. Viajou e o menino que ela sonhou tanto que fosse coroinha na igreja de Santana, a primeira matriz de Paracatu, foi estudar para padre em Olinda. E mais tarde Olinda se tornou, parte da... Como hoje é diocese, Paracatu pertenceu então, no futuro, à diocese de Olinda, lá em Pernambuco, próximo a Recife. Então o que aconteceu? Esta é a lenda da mulata fidalga. Eu acho que ela foi à frente ao tempo na questão de ela querer conquistar o lugar na sociedade, a igualdade de direitos. Então isso, só de ela ter essa ideia no século que ela vivia, para mim já é estar além. Agora, nós temos na nossa história mulheres que sofreram, porque a nossa sociedade era patriarcal. Então, a mulher, ela ficava, em segundo plano na sociedade. Então, teve mulheres que lutaram e tiveram destaque na nossa sociedade. A Maria Quitéria, que lutou pela independência do Brasil. A Sora Angélica, que lutou pela independência. E uma mulher que eu acho admirável a luta dela, mesmo tendo sofrido violência, é a Maria da Penha. Ela chegou a ficar paraplégica e nem assim ela se entregou ao sofrimento, porque ela poderia ficar na dela e queixar da vida, e não. E mesmo assim, ela continuou na luta de não lutar pelo direito dela de viver, de respeito à pessoa, como ela conquistou também o direito da não violência com as mulheres brasileiras, até virar uma lei, Então, para mim, essa é uma mulher que para mim seria um exemplo a dar aqui. Tem a Benedita, filha da Marcena, que Zé Pipoqueiro, que foi uma guerreira também, que o pai dela criou ela, eles tudo vendendo pipoca lá no Jockey Club. Que nem entrar dentro do Jockey Club, que ainda que a Câmara, que era o Jockey Club, não podia entrar, que tinha um negócio do racismo de Paracatu, que era muito famoso aqui em Paracatu, que os negros não podiam entrar no Jockey Club. Então tem Benedita, tem o nosso ex-ministro Joaquim Barbosa, que eu sei tudo igual a Mariana Batista, que foram os negros que venceram na vida. Tornou-se importante se realmente, porque nós não temos a carta aí para confirmar, porque se o documento existiu e tivesse sido preservado, daí a importância da preservação, da nossa história, da nossa memória. Nós poderíamos ter comprovado uma mulata ter se transformado em fidalga, ter o título de nobreza. Eu acho por isso que mostrou o valor que a raça negra tinha na época, o valor que os escravos tinham. Ela provou que a cor não mandava em nada, que provava a pessoa, Procurar esse pessoal mais velho, que eu me incluo nessa posição, e captando nessas entrevistas o que eles têm para falar,
Porque eu acho que se não escrever, se não gravar, se não vier atrás, se não conversar, não fica sabendo. O pessoal mais novo não tem culpa, porque não foi passado para eles. Então tem que passar isso. É o caminho certo, é o que vocês estão fazendo. E digo mais, depois que vocês captar esses contos, é necessário que façam livros, faça aí alguns modelos de livros para poder deixar para o pessoal, porque senão o pessoal fica sem história. Muita coisa que está na memória de muita gente, e pelo fato das pessoas não entrevistarem, de registrar a memória daquela pessoa, a memória está fadada ao esquecimento. Então, este trabalho que os professores desenvolvem em sala de aula é muito importante, porque é a preservação da memória de um povo. Porque tem muita memória enquadrada, que as pessoas guardam no seu interior. Pode ser memória ruim, pode ser memória boa, mas essa memória, ela traz para nós revelações da nossa história. Então, esse trabalho deve ser um trabalho contínuo, para que essa memória não morra. Ah, tá. Agora, eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu me lembrei de ter dito a vocês, né, fora dos bastidores, do joguinho. Hoje em dia, as crianças estão muito na era... Crianças não, todo mundo. Eu que sou meio assim, ultrapassada, aquilo me estressa. Bom, o joguinho da Mariana. Então eu pensei o seguinte, vocês que lá no IFTM tem cursos de informática, de tudo isso, elaboraram um jogo no qual a Mariana teria vários obstáculos, e esses obstáculos teriam que ser ultrapassados pelo jogador, até ela fazer o cacho de banana e entregar o cacho de banana na rainha. Então ganharia o tan-tan-tan-tan do final do jogo, que eu não sei a musiquinha, cada um tem um, de completar todas as fases entregando o cacho de ouro à Maria primeira. Então seria interessante que através do joguinho a criança, ela teria um porquê também, né? Porque não seria um jogo aleatório, contaria a história. Primeiro do trabalho dela de livre, né, garimpando. Aí no garimpo teria, por exemplo, não tem muito de ocorrer alavanche, sei lá, ou uma mina desmoronar, aí ela tem que se salvar daquilo. Isso aí da imaginação sua, né? Vocês vão criando os obstáculos até que ela faça, até ela encontrar, por exemplo, o ourives. Ela vai ter que encontrar o ourives. Para ela encontrar o ourives, ela tem que passar por obstáculos, para ninguém ver o ouro, né, que ela está guardando, ninguém furtar o ouro. Porque diz o ioiote que ela guardava o ouro debaixo de um giral. Giral era uma cama que eles faziam com gravetos, né, bambus, e ela dormia nele, e diz que ela enterrava o ouro embaixo. Então, vocês poderiam fazer esse joguinho. E aí, através dos jogos, né, como é que chama em inglês? Videogame. Através do videogame vocês contariam a lenda da mulata Fidalga. A sociedade em que vivemos passa por transformações tão radicais e em um espaço de tempo tão curto que esquecemos da importância de se parar um pouco para ouvir os narradores contarem aquelas histórias que compõem nossa memória, que nos identificam e nos vinculam, trazendo para nós um sentimento de pertencimento que nos identifica como paracatuenses, como pertencentes de uma mesma cultura. Não perca tempo, pelo contrário, procure investi-lo naquilo que fará de você uma pessoa mais humana, uma pessoa com memória, uma pessoa mais feliz.